Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, certo? Nas últimas aulas, a gente focou nos seres vivos, né? Então, falamos um pouco sobre a origem dos seres vivos no planeta, quais, de forma mais geral, né? Como a ciência entende como esse processo aconteceu, né? Como aconteceu esse processo de como os seres vivos surgiram no planeta, né? De que forma isso aconteceu, como foi que esse processo todo que se deu. É, E fomos falando um pouquinho sobre as características dos seres vivos, né? Então falamos sobre a descoberta das células e como todos os seres vivos são formados por células. Discutimos um pouquinho aquela exceção, né, que são os vírus, né? Como os vírus eles não têm célula, fica aquela discussão se eles são seres vivos, se eles não são seres vivos, como o caso do vírus que a gente vem enfrentando aí diariamente, que é o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19. Então, esses organismos, como eles não têm células, eles precisam invadir as células de outros seres vivos para conseguir se reproduzir. Que é o caso desse vírus aí, como o vírus da gripe e tantos outros vírus. Né? Eles invadem nossas células para que eles consigam se multiplicar, para que eles consigam formar novos vírus, novas cópias deles. Eles sozinhos, é, sem um organismo, um outro ser vivo para fazer isso, ou sem um ser vivo para fazer isso, isso é impossibilitado. Então, eles não conseguem fazer esse processo. Eles precisam invadir o corpo de um ser vivo para que eles possam se multiplicar, para que eles possam se reproduzir, para que eles possam sobreviver. Então, esse processo da célula, né, de como a célula é fundamental, né, foi o que baseou aquilo que a gente chama de teoria celular, né, que era aqueles pressupostos que todo ser vivo é formado por células, que a célula é a unidade básica de funcionamento dos seres vivos e que uma célula só se forma a partir de outra célula, ou seja, uma célula só se forma a partir de uma célula pré-existente. Precisa existir uma célula para se formar outra. E aí a gente foi observando as características, né, a estrutura da célula, né, a membrana plasmática, o citoplasma. Falamos sobre as organelas citoplasmáticas, né, que são os órgãos das células, cada uma delas, quais são suas funções. Falamos sobre o núcleo daquelas células eucariontes, né, acho que são procariontes que não tem núcleo, não tem como falar do núcleo, já que o núcleo não existe nelas. Mas na dos eucariontes a gente discutiu sobre o núcleo, sobre a estrutura, como funciona. E falamos também sobre a organização dos seres vivos unicelulares, que tem uma célula. E falamos dos pluricelulares, que são aqueles que têm mais de uma célula. E aí, para falar desse nível de organização que são os tecidos, nós utilizamos, né, os tecidos que são encontrados no corpo humano. Então falamos lá do tecido epitelial, dos tecidos conjuntivos, do tecido muscular, do tecido nervoso, né? Também discutimos os tecidos conjuntivos, né? Falei de cada um dos subtipos, né? O propriamente dito, o sanguíneo, o cartilaginoso, o adiposo, o ósseo. Então vimos todos os principais tecidos do corpo humano, né? E fomos discutir também um pouco sobre os seres vivos, né? Então, sobre as populações, diferenciar as populações das comunidades de seres vivos, né? As populações daquele grupo formado por seres de uma mesma espécie, as populações que são conjuntos de as comunidades, né, que são conjuntos de populações diferentes, formadas por espécies diferentes. E aí mostrei que essas populações, essas comunidades, elas interagem entre si e interagem com os fatores abióticos do ambiente, né? Ou seja, os fatores sem vida, né? Como, sem vida, uma água, o solo, a temperatura, o vento. E esse conjunto de interações entre seres vivos e fatores sem vida, ou seja, entre fatores seres não vivos, né? É o que a gente forma os ecossistemas. Né? Então, os ecossistemas são áreas em que ocorre a interação de seres vivos com fatores não vivos. Né? Então, cada ecossistema vai ter suas características, particularidades. Né? Então, a gente falou de uma série de ecossistemas. Né? Então, o ecossistema da praia, a restinga, das dunas, dos lagos, da floresta amazônica, da região árida, os manguezais. E a gente discutimos também que os conjuntos de ecossistemas de uma determinada região formam os biomas, né? Então falamos do bioma da Mata Atlântica, o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, Cerrado, Pantanal, os pampas gaúchos, os pampas sulinos.
E os seres vivos eles vivem nesses todos esses locais, e existe uma forma como a gente classifica esses seres vivos, né? Ou seja, como a gente dá nome a esses seres vivos. Então a gente agrupa esses seres vivos que têm características parecidas, semelhantes, né? E a partir daí a gente consegue dar nomes a eles, né? Então a gente viu lá o sistema binominal do Linneu, que como é que funciona para a gente dar nome ao ser vivo, ou seja, é uma forma padronizada. Em qualquer lugar do mundo a gente pode dar nome aos seres vivos a partir das regras de Linneu, né? 2 nomes, o primeiro nome é genérico, sempre começando com a letra maiúscula, o segundo nome é o específico, sempre começando com letra minúscula, escrito em itálico, destacado no texto. Escrito em latim, destacado no texto em itálico, sublinhado, né? Então isso vale para todas as espécies de seres vivos no mundo. Essas regrinhas são utilizadas para poder dar nome a esses organismos vivos, para que não vire uma grande confusão, né? Cada lugar chamar uma mesma espécie com nomes diferentes. Então a gente padroniza na ciência a forma como a gente dá nome a essas espécies científicas, para que todo mundo consiga saber a que espécie a gente está se referindo. Ou seja, aqui no Japão, na Alemanha, na França, no Uruguai, quando a gente fala de cães familiares, todo mundo sabe que está se referindo ao cachorro, né? Então quando a gente fala de Homo sapiens, é a espécie humana em qualquer lugar do mundo, né? Então na Alemanha é Homo sapiens, no Canadá é Homo sapiens, na Finlândia é Homo sapiens, porque todo mundo é padronizado em todos os lugares, o sistema de nomenclatura que foi criado por Linneu lá no século XVIII. E falei que também a gente fala um pouco que os seres vivos eles cumprem papéis no ambiente, né? Então discutimos lá 3 papéis gerais que os seres vivos podem ocupar no ambiente de acordo com a forma de obtenção de alimentos deles, né? Então a gente viu lá os produtores, que são aqueles organismos que produzem seu próprio alimento a partir do processo de fotossíntese. Então eles realizam a fotossíntese, e a partir desse processo de realização da fotossíntese eles produzem um alimento que eles vão consumir, ou seja, eles não dependem diretamente de outro ser vivo para poder obter seu alimento, que é diferente dos organismos heterótrofos, que eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir obter seu alimento, seja podem levar esse outro ser vivo à morte ou não, né? Só se alimentando de parte desse outro ser vivo, e ele permanece vivo, ou seja, esse outro ser vivo ele não morre. E falamos também que esses heterótrofos eles podem ser de 3 tipos basicamente, né? Os carnívoros, né, que são aqueles que se alimentam exclusivamente de carne; os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais, de plantas, né, ou de algas se for em um ambiente aquático; e os onívoros são aqueles que na sua alimentação eles têm, se alimentam tanto de vegetais, né, de plantas, como de carne, ou seja, seria uma combinação entre herbívoro e carnívoro. Carnívoro tem que ser exclusivamente. Ah, professor, eu gosto muito de comer carne, eu sou carnívoro. Não, você não só come carne, só é carnívoro quem come exclusivamente carne. Então, cobra, onça, certo? Mosquito. Não, mosquito na verdade é hematófago, ele se alimenta de sangue. Então, não, mosquito não vale, mas ele é hematófago. O hematófago é quem se alimenta de sangue. Mas a fêmea, né, geralmente, os mosquitos machos, geralmente de algumas espécies, se alimentam do suquinho de frutos. Mas onívoro seria uma combinação desses dois, né, que seria o caso da espécie humana de forma geral. Apesar de que existe uma tendência cultural, né, se indica, né, uma tendência de passagem para um modo de vida mais herbívoro, por assim dizer, né, do vegetarianismo, do veganismo, que parece ser uma tendência, né, principalmente por questionamento da forma de produção, dos alimentos e por aí vai. Mas aí são outros 500. E tem um tipo específico de herbívoro que são os organismos que eles chamam de decompositores, né, que são aqueles organismos que se alimentam da matéria morta, né? Então eles vão fazer o processo de decomposição. E eles são fundamentais, porque à medida que eles vão decompondo, ou seja, se alimentando da matéria morta, eles vão devolvendo para o ambiente uma série de substâncias, de minerais, de substâncias, de nutrientes, vão voltando para os alimentos, para o ambiente, né? E que as plantas geralmente utilizam eles, né, na absorção do solo junto com a água. Então esse processo é fundamental, o processo de decomposição, né? Lembrando lá que aqueles animais que a gente chama de carniceiros, que se alimentam dos outros quando morrem, como o urubu, por exemplo,
Eles não são decompositores, porque eles não fazem o processo de decomposição. O processo de decomposição é um processo que leva à degradação da matéria, né? Então, por exemplo, o urubu ele vai comer lá a carne e ele vai deixar o que ele não comer, né? Os decompositores eles degradam, eles desmancham a matéria morta, certo? E devolvem parte desses nutrientes que eles não utilizam para o ambiente. Então, como eu falei para vocês, se não existissem os decompositores, a gente viveria em um grande acumulado de corpos que nunca se decomporiam, né, no ambiente. Então, graças a eles desfazem a matéria morta, né, independente se é de um animal, de uma planta, não fazem essa distinção, e devolve boa parte dos nutrientes para o ambiente. E esse processo de ciclagem, né, de reciclagem de nutrientes é fundamental devido à presença dos decompositores. E como é que esses níveis diferentes de organização de obtenção de alimento, como é que eles interagem no alimento? Ou seja, como é que eles ficam cada um isolados de uma certa forma? Não, né? Eles vão interagir entre eles de modo que eles vão conseguir esses diferentes processos que eles realizam vai possibilitar formas de transferência de energia. Ou seja, por exemplo, como é que os heterótrofos conseguem sobreviver? Os autótrofos, eles vão produzir seu próprio alimento, né? Então eles não precisariam de outros seres vivos, como os heterótrofos, por exemplo, para a vida deles. Mas os heterótrofos eles precisam obter energia de alguma forma, precisam obter alimento de alguma forma. Então, como é que esses seres vivos eles conseguem obter os seus alimentos, ou seja, como é que eles conseguem se alimentar, obter energia para sobreviver. Então, todos esses grupos de seres vivos, autótrofos, heterótrofos, decompositores, eles interagem no ambiente em que eles vivem, ou seja, no ambiente que eles compartilham, de forma que a gente chama das cadeias alimentares, ou cadeias tróficas. O que são as cadeias alimentares? As cadeias alimentares são um processo de transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro. Então, o ser vivo ele passa energia e matéria de um para o outro a partir de uma cadeia de alimentação, ou seja, a partir da alimentação, ou seja, o ser vivo, à medida que ele se alimenta de outro, ele captura a matéria, ou parte da matéria e parte da energia que aquele ser vivo tinha nele, né? E assim ele vai passando de um nível para o outro à medida que o ser vivo vai se alimentando do outro. Então isso que a gente chama de cadeia alimentar, é uma interação entre os seres vivos e um processo de transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro, certo? A partir de relações de alimentação, ou seja, a partir de relações tróficas, né? Então esse termo trófico é de se alimentar. Então quando a gente fala de cadeias tróficas, níveis tróficos, são inter-relações entre os seres vivos, ou seja, relações entre os seres vivos em que um passa a transferir energia de um nível para o outro, certo? Então, a gente pode trazer aqui como um exemplo, olha, então aqui tem um exemplozinho de uma cadeia alimentar. Cada ser vivo ele vai desempenhar um papel na cadeia alimentar, então dependendo daquelas características que eu falei, das formas como eles obtêm o seu alimento. Então a gente pode ter os organismos que se alimentam, os organismos autótrofos, né, que produzem o seu próprio alimento. A gente vai ter uma cadeia alimentar os heterótrofos, que precisam se alimentar de outros seres vivos, certo? Todo organismo autótrofo em uma cadeia alimentar, a gente chama ele de produtor. Por que chama todo organismo autótrofo de produtor em qualquer cadeia alimentar? Porque eles são aqueles que produzem, ou seja, são aqueles que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir do seu próprio corpo, né? Então a gente falou que os autótrofos produzem o seu próprio alimento, principalmente a partir do mecanismo de fotossíntese, né? Então eles reagem à luz do sol com gás carbônico que eles capturaram no ar, com a água que ele absorveu do solo. Ele produz o alimento dele e ele ainda libera de quebra oxigênio para o ambiente. Então os autótrofos serão sempre na cadeia alimentar os produtores, certo? Ou seja, eles vão produzir a energia e a matéria, eles vão criar a energia e a matéria. Então eles convertem a energia solar, a energia do sol, a energia luminosa, em energia química, em energia alimentar. Então eles vão ser sempre os produtores. E todo produtor e todo organismo autótrofo, eles vão ser sempre o que a gente chama de bases da cadeia alimentar. O que significa dizer que eles são bases da cadeia alimentar?
que eles é que vão sustentar toda a cadeia alimentar, ou seja, eles que vão sustentar, eles são a base, né? Então eles que vão formar a cadeia alimentar. Se você não tem um produtor em um ambiente, você não vai formar uma cadeia alimentar, certo? Você precisa de você precisa ter um produtor ou vários produtores em um determinado ambiente, um ecossistema, em uma determinada área, para que os outros alimentos, os outros seres vivos eles consigam obter seu alimento. Lembre que os organismos heterótrofos eles não conseguem produzir seu alimento. Então algum desses heterótrofos precisa retirar a energia e a matéria que vai estar sendo produzida no corpo dos produtores e assim conseguir passar para os demais seres vivos, né? Então você precisa sempre ter um produtor. Então sem o produtor, uma cadeia alimentar não existe, ela não funciona. Porque quem vai criar esse elo de produzir matéria e energia é o produtor, a partir do mecanismo de fotossíntese. Então ele vai produzir a energia, né? A energia química, a energia contida no alimento a partir do processo de fotossíntese, e a matéria também se forma a partir dele. Então ele é a base de toda a cadeia alimentar, né? Então todo autótrofo sempre vai ser o produtor e toda a cadeia alimentar sempre começa por ele, certo? Então o início, a base de uma cadeia alimentar é sempre um produtor, é sempre um organismo autótrofo, certo? Então o segundo organismo vivo que vem em uma cadeia alimentar vai ser um herbívoro, obrigatoriamente vai ser um herbívoro, ou seja, vai ser um organismo que vai se alimentar do produtor, então vai ser sempre um herbívoro. Então nesse caso a gente está representando esse primeiro consumidor como um grilo. Então o grilo ele vai se alimentar do produtor. Então ele retira, quando ele se alimenta do produtor desse vegetal aí, o grilo retira desse vegetal a energia química, né, que o vegetal produziu pela fotossíntese. Ele também retira a matéria, né, as outras substâncias que necessariamente não vão formar energia. Então minerais e proteínas e outros tipos de nutrientes que não vão necessariamente formar energia, mas que vão ser base para o grilo construir o corpo dele, para o grilo poder crescer e por aí vai. Então, o primeiro consumidor, ou seja, aquele organismo que se alimenta do produtor, sempre vai ser um herbívoro. Nesse caso aí, o grilo, certo? Então, o grilo, quando ele se alimenta do vegetal, ele retira a energia e retira a matéria que forma o vegetal, certo? Como ele é o primeiro consumidor que está se alimentando do produtor, a gente chama ele de consumidor primário ou consumidor de primeira ordem. Então os consumidores primários serão sempre herbívoros porque eles sempre se alimentam dos vegetais. Então a gente vai ter o grilo como consumidor primário. Então vem o sapo e come o grilo, certo? Então quando o sapo come o grilo, ele retira do grilo energia e matéria que tinha no corpo do grilo, que o grilo tinha tirado parte do vegetal. Então, como o sapo ele se alimenta do grilo e o grilo é o consumidor primário, logo o sapo vai ser o consumidor secundário ou de terceira ou de segunda ordem, certo? Então, o sapo se alimenta do grilo, ele retirou matéria e energia que estava contida no corpo do grilo. A cobra vem, se alimenta do sapo. Então, a cobra, como ela está se alimentando do sapo, o que ela está fazendo? Ela está retirando energia e matéria que estava contida no corpo do sapo. Se o sapo é o consumidor secundário e a cobra se alimenta do sapo, então ela vai passar a ser considerada consumidor ou consumidora terciária ou de terceira ordem. Vem o gavião e se alimenta da cobra. Ele vai retirar energia e matéria da cobra, que a cobra tem retirado do sapo, que o sapo tem retirado do grilo, que o grilo tem retirado do vegetal. Então veja que a energia e matéria que foi criada lá pelo vegetal vai passando de um organismo para o outro, de um nível para o outro, a partir dessas relações tróficas, ou seja, a partir dessas relações alimentares. Então o gavião vai lá e come a cobra. Se o gavião se alimentou da cobra e a cobra é o consumidor terciário, o gavião vai ser agora consumidor quaternário ou consumidor de quarta ordem. Por quê? Porque ele se alimentou do terciário. Então a gente pode classificar os consumidores na cadeia alimentar a partir de que ser vivo ele se alimenta. Então, por exemplo, o herbívoro que se alimentou do vegetal, ele é consumidor primeiro, vai ser o primeiro consumidor, certo? Porque ele se alimentou do produtor. Quem se alimentar do primeiro consumidor será o segundo consumidor, o consumidor secundário. Quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. Quem se alimenta do consumidor terciário é o consumidor quaternário. E aí vai, pode ter, dependendo da cadeia alimentar, pode ter vários níveis de consumidores.
Então vocês classificam os consumidores a parte, é só vocês irem contando a parte do produtor, o produtor não é consumidor, certo? Mas você vai contando a partir do quem se alimenta do consumidor, você vai contando. Então o gavião é quaternário por quê? Porque ele se alimenta da cobra, do sapo e do grilo. Certo? Ele se alimenta de vamos dizer assim, ele se alimenta de 3 consumidores, né? De 3 níveis de consumo. Então ele vem no quarto. Então é só você contar. 1, 2, 3, 4. A cobra terciária por quê? Porque ela se alimenta do sapo, né? O sapo se alimenta do grilo e o grilo do vegetal. O vegetal é produtor, então não conta, né? Então o grilo é consumidor primário, o sapo secundário, a cobra então vai ser o terciário, já que ela está se alimentando do consumidor secundário, certo? Então a energia vai passando de um nível para o outro, a matéria também vai sendo transferida de um nível para o outro, certo? Agora a quantidade de energia a cada nível ela vai diminuindo, certo? Então quem tem um nível máximo de energia na cadeia alimentar? Os vegetais, certo? Quando o grilo se alimenta do vegetal, ele não retira toda a energia do vegetal. Por quê? Porque parte da energia que o vegetal produziu, ele gastou com ele mesmo, né? Para ele crescer, para ele se reproduzir. Então, sempre que vai passando a energia de um nível para outro, a quantidade de energia vai diminuindo. Então, se o vegetal estava lá 100% de energia, ele passou um pouco menos para o grilo, certo? Aí, quando o sapo se alimenta do grilo, ele não retira toda a energia que estava no grilo. Por que ele não retira toda a energia que estava no grilo? Porque o grilo usou energia com ele mesmo, ele gastou parte dessa energia. E assim sucessivamente, ou seja, quanto mais se distancia do produtor, menor é a quantidade de energia que está sendo transferida. Imagine assim, como se você pegasse o celular carregado, o celular bateria 100%, você começa a mexer no celular, olhar Instagram, WhatsApp, jogar joguinho, aí depois de uns 20 minutos você passa para a pessoa do seu lado. Quando a pessoa do seu lado pega esse celular, ele já não vai estar mais com 100% de bateria, porque parte daquela energia da bateria você usou. Aí essa pessoa mexe no celular mais uns 20 minutos, passa para outra pessoa. Quando essa terceira pessoa pegar, vai ter menos energia do que tinha no começo e na segunda pessoa, né? Por quê? Porque cada pessoa usou um pouco esse celular e foi consumindo essa energia. Então é a mesma coisa na cadeia alimentar. Essa energia ela vai diminuindo a cada nível, porque cada ser vivo que pega essa energia vai gastar com ele mesmo, né? Então a quantidade de energia ela é menor nos últimos níveis de consumidores do que lá no início, né? Então a quantidade de energia nessa cadeia alimentar, se a gente comparar onde tinha maior energia, no gavião ou no grilo? No grilo, porque o grilo estava mais próximo à fonte de energia. Quem é a fonte de energia? O produtor. Como o gavião está mais distante, ele está mais longe dessa fonte, então ele chega nele menos energia do que no grilo, por exemplo. É por isso que os consumidores maiores, de maior nível, eles precisam se alimentar de uma maior quantidade de organismos ou organismos maiores, né, para poder produzir, poder absorver melhor essa energia, certo? E quando esses seres vivos morrem, o que a gente tem? A gente vai ter a ação dos decompositores. Então os decompositores, que são fungos e bactérias, eles vão se alimentar de qualquer nível trófico desse. Então quando o produtor morrer, ele vai se alimentar disso. Quando o grilo morrer, ele vai se alimentar. Quando o gavião morrer, ele vai se alimentar. E é o que os decompositores fazem. Eles decompõem essa matéria morta e devolvem parte da matéria, dos nutrientes que formavam o corpo desses seres vivos, ele devolve para a natureza. Quem utiliza essa matéria, esses nutrientes? Os vegetais, quando absorvem a água e os nutrientes do solo, os sais minerais do solo. Esses sais minerais, esses nutrientes, eles são produzidos a partir da ação dos decompositores, certo? Então a matéria é cíclica, né? Ou seja, a matéria, quando o ser vivo vai se alimentando, ele retira do outro ser vivo matéria e energia. A matéria ela é devolvida para o ambiente quando o ser vivo morre e os decompositores entram em ação. Então a matéria é devolvida para o ambiente, a energia não. A energia vai e depois se dissipa no último nível. Então, em uma cadeia alimentar, a gente tem transferência de energia e matéria de um nível para o outro. A matéria, ao final, é reciclada pelos decompositores. Então, numa cadeia alimentar, a matéria é cíclica. O que é a matéria? Aquilo que forma o nosso corpo, certo? Então, a matéria ela vai ser reciclada pelos decompositores. Já a energia não. A energia se dissipa, se perde. Então, numa cadeia alimentar, a gente diz que a energia é unidirecional. Ou seja, a energia segue uma única direção e no final se dissipa. E a matéria é cíclica, né? Ela retorna para o ambiente. Outra observação que é importante fazer quando a gente se refere a essa cadeia alimentar. Vocês estão vendo as setinhas. As setinhas não apontam. Tem muita gente que confunde e acha que as setinhas apontam quem come quem. Ou seja, quem se alimenta de quem. Não.
a setinha ela aponta para onde está sendo transferida a energia e a matéria. Então veja que a setinha vai lá do vegetal para o grilo. Significa dizer o quê? Que a energia e a matéria que estava no vegetal, no produtor, passou para o grilo, certo? Então a setinha aponta do grilo para o sapo. Está dizendo o quê? Que a energia e a matéria passou do grilo para o sapo, do sapo para a cobra, da cobra para o gavião e depois de todo mundo para os decompositores, certo? Então cuidado quando a gente vai montar as nossas cadeias alimentares e às vezes acha que a setinha aponta quem está se alimentando de quem. Não é isso que acontece. Tem que pensar, a cobra está comendo o gavião. Não. As setinhas apontam para onde a energia está fluindo, ou seja, para onde a energia e matéria está passando, de que nível para qual nível. Então está passando do grilo para o sapo, por isso que a setinha está do grilo para o sapo, certo? Então não confundir isso, que não é as setinhas não apontam que ser vivo está se alimentando de qual, ela aponta no sentido da onde a energia e matéria está e para onde ela está indo, certo? Temos o que a gente chama também de antes de falar que da teia alimentar, tem uma coisa importante que um ser vivo ele equilibra o outro. Então as cadeias alimentares no ambiente natural ela vai estar equilibrada, né? Se você retira um desses organismos, você desequilibra a cadeia alimentar. Então o ser vivo ele controla outro ser vivo. Então, por exemplo, se eu retiro o sapo, se todos os sapos desaparecem, o que acontece com essa cadeia alimentar? Ela vai se tornar desequilibrada. Então, se a gente retira os sapos, o que vai acontecer com as cobras? As cobras elas não vão ter mais seu alimento, que é o sapo, elas vão morrer porque não tem alimento. Consequentemente, os gaviões também que se alimentam da cobra vão morrer porque não tem mais cobra, né? Se o sapo não existe, os grilos não servem de alimento para ninguém. Então o que acontece com os grilos? Os grilos vão começar a se multiplicar muito e vão começar a comer muitos vegetais. Os vegetais vão diminuir sua quantidade. Então se você retira determinados organismos de uma cadeia alimentar, você desequilibra essa cadeia, certo? Então uma população controla a outra. Então um nível controla o outro, né? Então se você tira a cobra, o sapo, se você tira a cobra, os gaviões não tem mais com o que se alimentar, vão morrer. Os sapos, que não vão ser mais não vai servir mais de alimento para as cobras, vão se reproduzir muito, vão comer muitos grilos, os grilos vão diminuir, os vegetais vão subir, mas no final vai todo mundo morrer. Boa parte dos níveis vão morrer, com exceção dos produtores, né? Outra forma de cadeia alimentar que a gente tem é o que a gente chama das teias alimentares. A teia alimentar nada mais é do que a combinação entre cadeias alimentares diferentes. Veja que aqui a gente seguia só uma ordemzinha, uma retazinha, né? Mas no ambiente o mais comum é a gente encontrar teias alimentares, ou seja, combinações entre cadeias alimentares diferentes. Então veja lá que os produtores lá, a graminha, olha, então a graminha é o produtor, aí vem o coelho come a grama, ele é o consumidor primário, né? A coruja se alimenta do coelhinho, consumidor secundário. O coelhinho pode ser fonte de alimento para a cobra também, então a cobra seria também consumidor secundário, mas a cobra também serve de alimento para a coruja. Então quando a coruja, por exemplo, come o coelho, ela é consumidora secundária, certo? Porque veja lá, ela vai estar se alimentando do coelho, que é consumidor primário. Mas quando ela se alimenta da cobra, ela pode ser o quê? Consumidora terciária, porque ela vai se alimentar, olha o caminho: coelho, consumidor primário; cobra, secundário; coruja, terciário, certo? A coruja ainda ela pode ser outro nível trófico. Veja que aqui embaixo nessa teia também tem outro caminhozinho, que são os insetos se alimentando da graminha. Então os insetos são consumidores primários. O sapo se alimenta dos insetos. O sapo é consumidor secundário. A cobra se alimenta do sapo. A cobra é consumidor terciário. Quando a coruja come a cobra, aí ela vai passar a ser qual? Consumidora quaternária. Porque veja lá o caminho: insetos, consumidor 1; sapo, consumidor 2; cobra, consumidor 3; coruja, consumidor quaternário. Então veja que numa teia alimentar, a corujinha lá em cima ela pode ser consumidora secundária, quando ela come a lebre. Ela pode ser consumidora terciária, quando a gente pega o caminho lebre, cobra, coruja. E ela pode ser consumidora quaternária se a gente seguir o caminho inseto, sapo, cobra, coruja, certo? Então isso é uma teia alimentar, ou seja, são várias cadeias alimentares que se entrelaçam, e isso é o mais comum da gente encontrar na natureza, certo? Então da mesma forma que eu falei anteriormente, se o sapinho aí morre, essa garça aqui não vai ter mais alimento, ela vai morrer. A cobra que se alimentar do sapo vai continuar viva porque ela ainda tem a lebre como fonte de alimento, mas se você não tem mais o sapo
os insetos se multiplicam muito, então vai diminuir a quantidade de produtores que podem interferir lá na cadeia lá em cima do coelho, da coruja, ou seja, certos organismos eles podem interferir em parte da cadeia alimentar e outros não em outros, certo? Então, dependendo de uma teia alimentar, então uma teia alimentar é o quê? É uma combinação de cadeias alimentares diferentes. Então, dependendo do caminho que a gente segue numa cadeia alimentar, em uma teia alimentar, o mesmo organismo ele pode cumprir papéis diferentes, ou seja, níveis tróficos diferentes. Ele pode ser consumidor secundário, terciário, quaternário, como é o caso ali da coruja. A cobra também. A cobra pode ser consumidor secundário quando ela se alimenta da lebre, mas ela pode ser consumidora terciária quando ela come o sapo, né? Porque os insetos, consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, a cobra terciário. Então ela pode também assumir outros papéis na cadeia alimentar. No ambiente aquático, os produtores também vai ser a mesma coisa, só que os produtores no ambiente aquático serão o que a gente chama do fitoplâncton, que são as algas, né? Então as algas estão lá produzindo o seu próprio alimento pela fotossíntese, ela serve de alimento para os microcrustáceos, que a gente chama de zooplâncton. O plâncton é a parte da superfície da água. Esses microcrustáceos são como são herbívoros, né? Porque se alimentam das algas, são os consumidores primários. Vem alguns peixes se alimentam desses crustáceos, consumidores secundários. Os peixes maiores se alimentam desses peixes menores, consumidor terciário. Vem lá o tubarão, se alimenta desse peixão, consumidor quaternário. Então no ambiente aquático a gente vai ter a mesma ordem, a diferença é que no ambiente aquático a gente vai ter as algas aqui como fontes, como produtores, como organismos fotossintetizantes. Então tá aí as cadeias e teias alimentares. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só vocês entrarem em contato comigo, certo? Então deixei aí um exercíciozinho no livro. Próxima aula eu corrijo ele para a gente fechar essa parte dos seres vivos e passar para um outro assunto. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!